Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Nihilista e hoje a gente está aqui para falar sobre, para dar continuidade sobre um assunto da farsa do cristianismo. Hoje eu vou tocar num assunto aqui que muito poucos ateus conhecem. É uma situação na qual demonstra claramente, mais uma vez, que o cristianismo é algo construído em cima de mitologia pagã, em cima de plágio de outros ensinamentos, de outras religiões muito mais antigas ao cristianismo. Eu já fiz vídeos aqui demonstrando que o cristianismo não passa por uma mitologia de uma construção de alguns grupos de escribas poderosos, de governantes religiosos que construíram essa história, porque a história de Cristo é claramente a história de um herói mítico. Cobre todas as exigências que o herói, que a epopeia de um herói cobra, que a epopeia de um herói demonstra ao longo da história. Cristo cobre todos esses aspectos de uma forma muito cadenciada, muito sequencial. Então, o nascimento miraculoso, de uma virgem, o trilhar de um caminho já com um garoto prodígio desde pequeno, e já ensinando desde jovem, depois, ao longo de 33 anos, se inicia o seu sacerdócio, e depois ele constitui 12 apóstolos, e depois parte para a sua missão e acaba entrando em conflito com autoridades religiosas da época. E o que acontece? É morto, crucificado, fica morto por 3 dias, ressuscita, ascende aos céus, e some por entre as nuvens com a promessa de voltar. Então isso é clássico, isso é clássico na mitologia. Tem outros personagens mitológicos que cumprem essa mesma sequência de eventos, e Cristo não é diferente. Então, mas hoje aqui eu vou tocar num assunto que é de conhecimento dos gnósticos primitivos, do cristianismo primitivo, que era muito místico, que era muito... Hoje se tirou isso do cristianismo. O cristianismo se tornou uma doutrina totalmente capitalista, voltada para consumo, voltada para bens, voltada para interesses pessoais. Mas gnósticos, que eles tinham práticas, eles contemplavam um lado do cristianismo muito mais esotérico, muito mais místico. Então, eu vou mostrar aqui, fazer um paralelo. O principal assunto aqui hoje é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que nos evangelhos é dito que Cristo ensinou, as pessoas a orarem corretamente, e vou fazer aqui um paralelo demonstrando que essa oração é uma oração totalmente construída em cima da ideia dos chakras, do Oriente, em cima da ideia da filosofia oriental, das religiões orientais, em cima da Kundalini, da energia da Kundalini, porque a própria história de Cristo, além de mostrar vários elementos ali astrológicos, várias referências astrológicas, ela também demonstra outras características associadas à mitologia oriental, às religiões orientais. Então, vou começar aqui falando sobre os chakras. Os chakras, na crença dos hindus, dos orientais, principalmente lá da Índia, dessa filosofia oriental, já os chineses também, os japoneses contemplam isso. Então, os chakras, chakra é uma palavra sânscrita que significa roda de luz. Então, ela simboliza supostos pontos ao longo da coluna vertebral, pontos, vórtices de energia, que controlam várias regiões do corpo. Isso, para os orientais, para a medicina oriental, está associada com saúde ou com doença. Se algum desses chakras, desses pontos, dessas rodas de luz, desses vórtices de energia ao longo da coluna vertebral, se algum deles estiver em desequilíbrio, é a diferença entre uma pessoa saudável e uma pessoa doente. Em teoria, na tese deles, se a energia estiver circulando de uma maneira correta ao longo da coluna vertebral, o indivíduo tem uma saúde perfeita. Então, a questão dos chakras, ela também toca na questão da Kundalini. Por quê? Porque as crenças orientais, elas afirmam que existe uma energia chamada Kundalini, que quer dizer serpente. A energia Kundalini ele simboliza que é uma serpente. Eles têm o pensamento oriental, a visão oriental, é que existe uma energia enroscada na base da coluna,
né, que é o chakra básico, né, e você tem que subir essa energia, que eles chamam de serpente enroscada. Né? Você tem que subir essa energia, serpentear essa energia ao longo da coluna vertebral, ao longo das 33 vértebras. Por isso se diz que Cristo começou a pregar aos 33 anos, né? Porque, conforme a tradição, Cristo teria atingido uma iluminação aos 33 anos, né? Com batismo, inclusive. Né? Ou seja, ele se iluminou, né? Ou seja, ele conseguiu subir essa serpente da base da coluna vertebral ao longo de 33 vértebras ou 33 anos, né? Até o topo da cabeça, onde a energia, né? Ilumina, onde o indivíduo se ilumina. Né? E o número 33 também é importante, né? Dizer que são os graus maçônicos, né? Os graus da maçonaria. Né? O grau máximo da maçonaria é o grau 33, que o indivíduo só atinge ao longo de vários anos ou décadas ali dentro da maçonaria. Né? Então, também tem a ver, né, com essa simbologia da Kundalini e da coluna vertebral. Então, eu vou falar aqui agora sobre, né, acho que um dos aspectos mais interessantes que demonstram, né, que a oração do Pai Nosso, na realidade, é uma oração em cima dos 7 chakras, né, que os cristãos eles consideram essas religiões orientais, ou essas crenças orientais, por exemplo, na reencarnação, né, ou nessa questão da Kundalini, né, da meditação para subir essa energia, tudo essa iluminação, tudo isso eles consideram uma coisa diabólica. Né? Os crentes, né, os cristãos tradicionais, os cristãos modernos, eles acreditam que tudo isso, esse misticismo, né, oriental, é uma coisa demoníaca, né, uma coisa trazida por Satanás. Entretanto, eu vou demonstrar aqui, né, que o próprio Pai Nosso, né, é uma referência direta aos chakras. Né, a subida que se tem que fazer ao longo dos 7 chakras, né, das 33 vértebras da coluna vertebral, da base da coluna até o topo da cabeça, né, que é o Pai, né, que é a iluminação, que é Deus. Né. Então vamos lá, vamos começar. A primeira frase, só que tem que se entender que, por exemplo, né, a oração do Pai Nosso, ele começa no topo da cabeça e desce até o chakra básico, ao longo da coluna vertebral. Ele faz um caminho inverso. Então é o 7º chakra, né, que vai descendo. Então eu vou falar aqui primeiro nos chakras, para vocês conhecerem os chakras. Né? Como eu falei, chakra significa roda de luz. Né? Então vamos lá. Existe o chakra coronário, né, do topo da cabeça, porque coronário tem relação com coroa. Né? Então o chakra coronário é o chakra do topo da cabeça, por isso que a coroa significa o rei, né? A coroa significa poder, né? A coroa significa alguém que está inclusive fora do egoísmo, né? Porque é um líder, né? O rei, né? É o próprio Cristo, o Rei dos Reis. Né? Então o topo da cabeça significa o Pai, né? Significa a iluminação, né? Significa o ponto mais alto, né? Mais sublime do ser humano, né? Simbolicamente falando. Por isso que a coroa é sempre simbolizada, né, com o elemento ouro, né, a coroa é sempre de ouro, sempre aquele aspecto dourado. O ouro, né, é amarelo, é a cor do sol, né, é o rei, né, o rei do sistema solar, né, que Cristo simboliza, né, que é a luz do mundo, né, aquele que dá a vida, né, aquele que é o mais poderoso sistema solar. É o quê? É o sol, o topo da cabeça, é o Pai. Né, simboliza o iluminado, né, todos os iluminados. Inclusive na iconografia cristã, Cristo é sempre mostrado com uma auréola na cabeça. Né, nas antigas representações, né, tem uma auréola, aquilo aí simboliza o sol, né, a iluminação. Né, significa que ele conseguiu, né, elevar a sua energia da base da coluna até o topo da cabeça, se tornando iluminado, como é o Buda, a questão do Buda, né, o Siddhartha Gautama lá na Índia. Então, começando aqui como eu te falei, o 7º chakra, né, que é o chakra coronário, né, que é o topo da cabeça, que tem a ver com coroa. Né? Vou falar também mais coisas sobre o ouro, né, porque eu falei que o rei, né, a coroa que representa o rei, né, que é amarela, geralmente que é de ouro, e que também tem relação com o sol. O ouro é considerado o metal mais puro que existe. Do aspecto molecular, o ouro é puro. Né? As ligações dele tem espaços entre elas que permitem a circulação, por exemplo, de eletricidade com uma facilidade incrível. Então o ouro ele é tão valorizado na Terra, né, ele é considerado o mais nobre dos metais, né, porque exatamente por ele ser escasso, né, por ter pouca quantidade de ouro em relação aos outros metais, e pelo ouro ser puro, né, considerado um metal puro. Mas o ouro tem também essa característica de pureza. Né? Então todas essas relações estão com o chakra coronário.
né? O topo da cabeça, né? O sétimo chakra. O sexto chakra é o chakra frontal, né? É o chakra chamado o chakra do Buda, né? Do iluminado, né? Esse chakra frontal, enquanto que o chakra coronário no topo da cabeça tem a ver com Deus, com algo total, infinito, né? O chakra frontal ele tem a ver com a personalidade, com a consciência, né? É um momento em que a consciência manifesta a divindade, né? A consciência iluminada, né? E é por isso que as mulheres no Oriente costumam usar, principalmente na Índia, né? Elas costumam usar aquele pequeno, uma pequena gota, né? Uma marcação na testa, que aqui no Brasil se chama de terceiro olho, né? Mas que na realidade aquilo ali, o nome daquela pequena pintura se chama bindi. Né? Bindi quer dizer gota, o corpúsculo, né? Que elas usam simbolizando, né, a consciência, o despertar da consciência, né? A própria vontade, né? A vontade, né, impessoal, né? A vontade mais superior, mais elevada. Né? Então isso aqui é o sexto chakra, o frontal. Né? O quinto chakra é o chakra laríngeo, né? É o chakra da expressão, né? Onde surge a voz, onde surge a comunicação, a expressão. Né? Então o quinto chakra é o chakra laríngeo. O quarto chakra é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, né, simboliza a vontade do indivíduo, né, a emoção, né, o poder de vontade, né, o poder de livre-arbítrio. Né. Então a vontade está aqui no chakra cardíaco, né, que é o nosso quarto chakra. Né. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar. Né, é o chakra que rege o desejo, né, a fome, né, a vontade, né, de se alimentar, a vontade de consumir, né, o desejo egoísta, né, tudo aqui, aqui tem a ver com o desejo. Né. Então é o chakra do plexo solar. Né. Mais abaixo nós temos o chakra sexual, né, ou chakra umbilical, né, que está na região sacra, né, a região que tem a ver com a sexualidade, né, que é o segundo chakra. Então esse segundo chakra ele tem a ver com os desejos mais baixos do ser humano, né, com todo o egoísmo do ser humano, com toda a vontade de derrubar o outro, né, o egoísmo, a inveja, né, tudo a ver com essa parte de sexualidade, a parte de desejos mais inferiores do ser humano. Então o segundo chakra é o chakra sacro, na região sacra. E o último chakra ele está na base da coluna vertebral, que é na região coxínea, né, do cóccix. Né, que é a última ali, vértebra da coluna vertebral, que é o cóccix. Então ali no cóccix é chamado chakra básico, né, onde os indianos, né, ali representa todo o instinto mais animal humano, né, o instinto mais básico de sobrevivência humana, né, os instintos mais terríveis são encontrados na base da coluna vertebral. Então o que acontece? Os indianos eles consideravam que você tinha que subir nessa, eles achavam que essa energia estava enroscada na base da coluna, que ela tinha que serpentear subindo, né, até o topo da cabeça, até o topo da coluna vertebral, até a 33ª vértebra. Né? Então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma demonstração de que o Pai Nosso é uma sequência de cima para baixo. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, né? O Pai, né? O chakra coronário, o chakra do rei. Pai Nosso que estás no céu significa Deus. Né? Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. O nome representa o quê? Consciência, personalidade, pessoa. Né? É quando a consciência se manifesta. Então, aqui o chakra frontal. Né? Santificado seja o vosso nome. As palavras são importantes. Né? Venha a nós o vosso reino. Venha a nós é um chamado. Venha a nós, uma evocação. Né? Está se chamando, se expressando, né? Através da palavra. Então, venha a nós o vosso reino é o chakra laríngeo, né? Que gera a voz, que gera o chamamento, que gera a evocação. Né? Seja feita a vossa vontade. Olha a palavra vontade, chakra cardíaco. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Chakra cardíaco, chakra da vontade. Né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão tem a ver com alimentação, tem a ver com comida, tem a ver com desejo, tem a ver com fome. Chakra do plexo solar, né? Essa região do estômago. Né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ofensa, está aqui, né? Esses chakras aqui, básicos aqui da região inferior, já são mais intercambiáveis, eles têm relação. Então vamos ver. Perdoai as nossas ofensas, ofensa na parte sexual, né, a parte de agressividade sexual, de impulso sexual, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Estamos falando aqui do chakra sexual, o chakra da região do sacro, né? Região umbilical. Essa região aqui tem a ver com as ofensas, né? Tem a ver com a tentação. Por quê? Não nos deixeis cair em tentação, né? Tentação sexual, tentação de tirar do outro alguma vantagem, a tentação, né, de cobiçar, né, que é alheio. Então, o desejo egoísta, né, não nos deixeis cair em tentação. Né? E por último, o chakra básico, né, que significa a serpente enroscada. Mas livrai-nos do mal. E amém, que assim seja. Mas livrai-nos do mal. Então, o mal está simbolizado ali na base da coluna, com a serpente enroscada. Por isso a analogia, a simbologia do Éden, né? De toda a simbologia cristã de que o mal tem a ver com a serpente, né? A serpente enroscada, a serpente do Éden, a serpente da tentação. Então nós temos que entender que existem 4 chakras superiores, né? 4 chakras superiores, né? E 3 inferiores. Esses chakras superiores, né? Que parte aqui do chakra cardíaco, né? Onde tem a vontade do indivíduo, né? Que é praticamente a metade aqui do corpo do ser humano. Então a gente começa aqui, ó, cardíaco, vontade, né? Laríngeo, expressão, né? Frontal, consciência, né? E coronário, divindade. Né? E temos os chakras inferiores, né? Que estão nessa região aqui, que tem a ver com, né, com excremento, tem a ver com fezes, tem a ver com urina, tem a ver com gases, tem a ver com tudo de ruim, né? Que tem a parte do sistema digestório e a parte do sistema sexual, que já começa aqui na região do estômago, né? Que é toda, que é o início, que já é a parte, né, do sistema digestório processando o alimento, né, e gerando todo tipo de sujeira. Né? Então o que acontece? Né? A partir desse chakra sacro, do plexo solar, né, são os chakras inferiores, plexo solar, né, umbilical, sacro ou sexual, e o chakra básico. Então eu acho que aqui ficou bem demonstrado, que eu acho que não existe mais dúvida, né, de que a oração do Pai Nosso cobre toda a sequência de chakras, né, orientais. Né? Então existe ali um misticismo oriental, né, plagiado, né, demonstrado, colocado ali, copiado, né, sugado, né, das religiões ditas demoníacas do Oriente. Então eu vou fechar por aqui, né? Eu espero ter deixado bem claro esse conhecimento gnóstico, esse conhecimento antigo, que muito poucos ateus têm conhecimento sobre isso. É mais um argumento fortíssimo para mostrar, né, que até essa oração foi uma oração construída, não foi nada espontânea e não foi nada aleatória. Né? Isso foi muito bem construído, né? A palavra é construção mesmo, como toda a história do cristianismo foi construída. Isso é conhecido por algumas maçons, isso é conhecido por alguns gnósticos, isso é conhecido por algumas pessoas de seitas secretas. É um conhecimento meio fechado, meio oculto, que escapa à visão da maioria. Então eu achei interessante fazer esse vídeo falando sobre o Pai Nosso e a relação, né, com essas questões orientais. Então, um abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento.